Olá, pessoal. Hoje nós estamos aqui fazendo mais um episódio do nosso podcast BM Júris e nós temos aqui convidados extremamente especiais, que é a doutora Vitória e a doutora Ana e o doutor Victor Diego, que é o meu sócio, todo mundo já sabe, né? Nós aqui, é, somos bastante experientes nessa área, graças a Deus, que é a área de inventário, de sucessões, família, que envolve divórcio, alimentos, guarda, regulamentação de visita. E hoje esse tema é um tema que envolve a todos, né? Porque, querendo ou não, qualquer pessoa que nasceu nesse mundo vai chegar a ter algum tipo de situação nessas duas áreas, que é de sucessões e família. E antes de adentrar o tema e dar o bem-vindo a todos que estão compondo a mesa, eu quero falar para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para acompanhar todos os nossos conteúdos, que está bem interessante. Nós temos um escritório ali situado no setor sul, aqui em Goiânia, e a gente atende em todas as áreas, então a gente está fazendo episódios sobre todos os tipos de tema, porque a gente tem especialistas em cada tema lá no nosso escritório, tá? Então, qualquer tipo de situação que talvez você esteja passando, você vai encontrar em um dos nossos vídeos. Então, siga os nossos perfis, no YouTube, no Instagram, no TikTok, que você vai achar muito interessante e vai fazer diferença na sua vida. Então hoje eu quero dar as boas-vindas, né, ao Dr. Victor Diego, que está aqui compondo a nossa mesa. Dr. Victor Diego. Mais uma vez, satisfação enorme de estar aqui com Vossas Excelências, né? As advogadas, doutora Vitória, doutora Ana, meu sócio. É bem o que o doutor falou. Às vezes os clientes, eles ficam assim, doutor Vitor, você é especialista nessa área, o cliente ele tem que entender que o nosso escritório, ele tem um conjunto de advogados e cada um especialista na sua área. Às vezes eu consigo falar de todas as áreas do direito, porque a formação do advogado é justamente isso. São 5 anos para a sua formação de faculdade, de academia, onde ele estuda todas as áreas, as principais áreas do direito. Eu não vou falar todas, porque é muito vasto, né, o direito, e todo dia parece que nasce uma nova ciência do direito. E depois ele vai fazendo as suas especializações. Eu mesmo sou especialista em direito previdenciário, direito criminal, conflito, né? Conflito de interesses ali, a gente consegue atuar nas questões preliminares para resolver conflitos de Consenso, né? família, também de inventário, né? Que tudo se resume à família. Então é isso. Só para deixar claro, porque sempre tem essa pergunta para o doutor Vitor: você atua nessa área? Nosso escritório atua em todas as áreas do direito, as principais áreas do direito. Mais uma vez, é uma satisfação enorme estar com Vossas Excelências aqui hoje. Ah, perfeito. Eu costumo dizer, até fazendo um adendo, antes de dar bem-vindo às demais doutoras, eu costumo dizer que o advogado ele tem que colocar na mente dele, e é o que a gente sempre transparece para os nossos clientes e também para os nossos advogados lá que trabalham conosco no escritório, que o advogado ele tem que estar no nível mínimo ali de conhecimento como juiz, porque o É o juiz ele mínimo. julga todo tipo de causa. É o E ele mínimo. estuda bastante e tem que saber, pelo menos, saber de cabo a rabo as 5 grandes áreas do direito, né? Que vai abarcar praticamente tudo, civil, constitucional, criminal, né? Direito do trabalho e as matérias processuais, né? Então, lá nós temos especialistas em cada área, mas todo mundo tem um conhecimento muito bom em todas essas Sim. áreas. E para compor de forma bem, com muita qualidade, nós temos aqui também a doutora Ana Lemos, né, que é especialista em direito de família. Doutora Ana, seja muito bem-vinda no nosso podcast de hoje. Obrigada, pessoal. É mais uma vez estar aqui presente com vocês. É uma honra para mim estar compondo essa mesa com a doutora Vitória, o doutor Darley, o doutor Vitor. Tamanha satisfação estar aqui com vocês hoje. Que isso. Perfeito. E também a doutora Vitória Batista.
prazer estar aqui hoje, né? A gente compõe essa mesa falando de um tema que a gente está bem confortável aqui, porque é um tema tão recorrente no nosso escritório, até na nossa vida mesmo, né? Como pessoas também. Então, assim, tenho certeza que esse podcast vai ser incrível, com muitas informações relevantes e importantes aí para você que está nos assistindo aqui. Show de bola. E, doutor Vitor Diego, eu estava querendo discutir aqui, no início desse podcast, sobre o inventário, né? E inventário é uma questão delicada, porque quando inicia o inventário é com a morte de alguém. Sim, E é uma situação delicada, né? Quando a pessoa ela falece ali, existe a questão do luto. Então a família está vivendo ali o luto, mas ao mesmo tempo, assim, infelizmente ela tem que lidar com essas questões pós-morte, né? Que é o inventário. Inclusive, na legislação, tem aquele prazo, né, de 60 dias para poder fazer a sim, abertura sim, do inventário, sob pena de ter uma multa, né? justamente. Então é bastante relevante essa questão do inventário, né, doutor? Justamente, perfeito. Você falou uma coisa aí que eu me lembrei da faculdade, que tinha um princípio que me falha, eu tô tentando puxar aqui, mas eu não consigo lembrar, que é uma ficção, né, Princípio da jurídica. Saicine. Isso, a mente pensante é top, né? Isso aí, esse princípio. Que a transferência dos bens, né, a sucessão dos bens ali, ela se faz com a morte. Morreu, todos os quinhões ali, né? Toda a transferência de bens, ela é feita de forma automática para todos os herdeiros. Meieiro não herda, né? Mas Uhum. já fica a reserva do meieiro e os herdeiros já recebem de forma automática. O inventário é a forma de regularizar e documentar isso, Isso. né? Nós temos na legislação um prazo, que é de 60 dias, e tem essa questão do luto. Tem pessoas que usam mais essa questão do luto por mais tempo, né? E às vezes nem dá tanta importância para a questão da multa, mas tem outras que já tive situação que antes de enterrar ali o ente querido, os seus herdeiros ali já estavam discutindo quem Aham. que ia ficar com o quê, É, é, né? é engraçado isso, né, doutora Vitória? E eu acho que é o seguinte, porque a gente vê muito essas diferenças quando a pessoa que faleceu, ela tem uma certa idade ou ela já tem uma doença que é terminal. Nessas, em relação a essas pessoas que são mais velhas e têm doenças terminais, os próprios familiares já conseguem lidar de forma melhor e aí já vai pensando, Já inclusive, no pensaram, né? inventário, Já né? começaram a pensar É, antes, j- até é, mesmo em vida. Que fique claro que o nosso ordenamento jurídico não aceita a divisão de patrimônio de pessoa viva, né? isso, Pacto da Corvina, Não, né? não aceita. Mas eu já tive várias pessoas me procurando. Doutor, tem doença X, vai morrer, vai falecer. Já tem como a gente documentar isso? Não, não tem como. Aham. E aí quando é pessoa mais nova, ou é um acidente que aconteceu, e aí o luto é mais difícil de ser digerido, Sim. né? Então é aí que vem a dificuldade da pessoa fazer o inventário, né, doutora? Ah, com certeza. Ali, como é algo que ninguém espera, ninguém planejou, todo mundo fica assim, e agora? O que que vai acontecer? Já aconteceu até próximo a gente assim, uma pessoa jovem falecer e aí deixou uma esposa, deixou filha, até a própria esposa não sabe como lidar nessa situação porque ela nunca imaginou, nunca parou Sim, não para esperava, né? pesquisar, para ver o que ela pode estar fazendo sobre isso. Então, assim, é um tema importante porque é aquilo, né? A certeza que a gente tem é da morte. Então, se a gente não É pensa uma sobre razão isso, não se absoluta, né? programa sobre isso e ali, assim, vai entender como vai acontecer as coisas, a pessoa sofre no processo. Porque, vamos falar, gente, a verdade, o processo, assim, de inventário é extremamente cansativo e pesado, assim. Tira um É, tempo da pessoa ali mesmo. principalmente quando tem muitos herdeiros, né, doutora Sim, Ana? com Quando tem muito certeza. herdeiro, fica difícil de fazer levantamento de documentações, né? Muito complicado. A gente está com um processo lá no escritório, principalmente de uma inventariante, né? Com 5 irmãos. E aí acaba que ela não tem condições de estar pagando, né, as dívidas Sim. Do do spoiler. espólio, porque a mãe tinha um imóvel, aí tinha um veículo também, e aí O imóvel começa. não era O imóvel documentado, não ela era não tinha documentado. propriedade. Exatamente. O veículo estava cheio de multa, tudo bagunçado. Aí você tenta organizar as questões, né? O imóvel estava até com execução fiscal também. Sim.
em risco de perder, né, o bem que é a casa, né? Não, esse inventário aí tá um angu com caroço. Porque o Aquele inventariante... tá... O inventariante, ele não tem dinheiro. Não tem, É. não tem dinheiro. Sim. Os filhos que estão lá, os herdeiros que estão em cima do imóvel Sim. também não tem dinheiro. Pode rir, gente, mas é porque esse inventário é desse jeito mesmo. Ele tá um angu Não com tem caroço. ninguém com dinheiro. É uma salada, tá uma literalmente. salada. Eu já peguei um inventário também, que o pessoal me procuraram, era 2 herdeiras e um meieiro, uma casa de conjunto, né? E o pessoal, o inventário de 94, e o pessoal não conseguia fazer um acordo, Nossa. entendeu? E aquilo foi deteriorando Não lá. tem dinheiro para pagar o inventário, não tem dinheiro para documentar, não tem dinheiro para os impostos, não tem dinheiro para cartório, entendeu? Complicado. Não tem dinheiro para nada. Isso daí complica o inventário. E a situação Sim. desse outro inventário que a gente está atuando lá no escritório, que é o que eu Aham. falei, que Sim. realmente é um linguajar popular, mas é um angu com caroço. E aí não adianta É. nem você tentar ajudar, porque você vai ajudar, manda os documentos, manda tudo organizado, você faz parcelamento da dívida Sim. e a pessoa também E não você sabe o consegue que é o pagar. pior? É. É porque não há uma comunicação entre as partes, entre os herdeiros. Há um Sim. conflito. E quando há conflito no inventário, complica demais. É. Demais. Sim, com Atrapalha todo o processo. Algo que é igual o caminho lá dos hebreus para a Terra Prometida. Era algo que era para acontecer com 40 dias a caminhada, Uhum. né? Do Egito à Terra Prometida era 40 dias. Aí eles se desentenderam lá e foi ir pro outro lado contrário do que Deus tinha determinado. Ficaram 40 anos. Vagando. 40 anos vagando, rodeando ali. Eu até costumo falar que é correndo atrás do próprio rabo. É igual cachorro. Uhum. Fica correndo atrás do próprio rabo e não resolve a situação. Por quê? Algo que é simples, as pessoas complicam. Né? Vocês podem ir, mas mas é isso. Entendeu? Os egípcios eram para correr, eram para ir para a Terra Prometida com 40 dias. Mas o que aconteceu? Eles não cumpriram a determinação e ficaram 40 anos. Esse inventário lá é da mesma forma. Da mesma forma. Era algo que... Olha, vou deixar vocês rir, mas é verdade. Eu já fiz inventário com 2 semanas. Com 2 semanas. Já consegui fazer inventário com 2 semanas. 2 semanas resolvi tudo em cartório. Escritura de inventário pronta, assinado, tudo resolvido pelas partes. Mas já entrei em inventário, igual esse que eu te falei, de 94. O que muda nesses inventários? O que muda é o comportamento humano, o comportamento das pessoas, né? O comportamento humano e também a quantidade de herdeiros, né? E às vezes nem tudo parece redondo. Ali você chega a pessoa te falando que meu pai morreu e tal, aí deixou eu e mais 6 irmãos. E aí quando ela fala que deixou mais 6 irmãos, aí quando você vai destrinchando as informações, aí 2 irmãos faleceu, aí deixou herdeiros. E aí aqueles herdeiros não tem tanto contato com os tios, Sim. né? Ou às vezes tem filho em tese fora do casamento, né? Filhos de outra mãe, a gente pensando que o pai seria o espólio, né? Então, para você reunir todas essas pessoas, reunir as documentações, pegar o consenso de ambos, de todos, na verdade, é completamente complicado. Sim. E Não, aí- eu já peguei inventário desse jeito que você tá falando. Essa semana passada, essa passada ou a atrasada, lembra aquele inventário lá de Trindade que eu te falei? Que nós começamos a fazer ele de forma extrajudicial. Nós somos contratados para fazer o inventário do pai e da mãe que faleceu. E tinha um irmão que tinha falecido. O inventário era esse, né? 5 era 6 herdeiros. E aí, quando a gente começou a desenvolver ali o inventário, foi analisando toda a documentação, apareceu mais um irmão que tinha falecido. Né? No decorrer do inventário. Porque- Apareceu mais um que tinha falecido. Isso que eu tava pensando quando o doutor foi falando a respeito dessa questão aí do irmão, aí deixa pro herdeiro que o irmão falece, eu só pensei, e os que o pai não sabe que existe? E justamente. Que chega no meio do processo Ainda e tem quer isso.
Tem que Aí eu fazer perguntei pra ali. família, uai, mas vocês não me falaram desse irmão. Uai, precisava falar? É, Ele já morreu, já exclui, eles não teve excluem. filhos. A gente só deixou ele de fora. Não, não pode ser assim. É uma cadeia, não tem jeito. Tem que cumprir cada etapa. Pai, mãe faleceu, vem pros filhos, um dos filhos faleceu, tem os seus sucessores, os filhos dos filhos, e vai indo. Tem que seguir toda a linha até para sucessória. organizar a cota parte de cada um, né? Por exemplo, Justamente. se tem um filho que faleceu, né? Desses aí, tem que ver se tem herdeiro, filho. Se não tiver, tem cônjuge sobrevivente, entendeu? É. Aí só depois é que vai pros irmãos. É o tal da entendeu? linha reta, da linha É, colateral, e vai descendo os colateral. braços. Aí depois que a gente tava, eu pensei assim, nossa, agora nós vamos finalizar esse inventário. E aí tô lá no cartório, tudo belezinha, já tudo pronto, já tinha agendado para assinar esse inventário, né, semana passada, lá no cartório de Trindade. Aí nós estamos fazendo as buscas lá no nome de um dos que faleceu, de um dos filhos falecidos. Aparece um outro filho que mora na Europa, que não está aqui, ninguém sabe do paradeiro, ninguém sabia do paradeiro. E ninguém fala que existe essa E ninguém pessoa. falava que existia. Aí eu perguntei, mas vocês não me falaram desse menino? Ah, doutor, nós nem lembrava, ninguém tem contato, tipo Não, assim. e na certidão de óbitos também Esconde. exclui, né? Eu falei, não tem jeito. Eu acho que o grande problema tá aí. Porque eles acham que o que eles declararem ali na hora do óbito, É o que na vai certidão de óbito, é o que vai valer pro processo. Então, assim, ali eles colocam quem eles É. querem. E aí, depois, tem uns que até dão um Joãozinho sem braço, né? Assim, diga de E hoje passagem. tá tudo interligado. Mas hoje adianta. não tem como esconder, não tem como você omitir uma informação tão Sim. importante como essa. E eu acho que as pessoas até hoje têm esse pensamento que, não, o que declarou ali é aquilo ali. E não é. E a gente sabe que lá na frente, Sim. no processo, isso aí dá um problema Sim. enorme. Não faz, Enorme, né? Não faz. faz. Não conclui. Não conclui. Não tem como fazer de forma extrajudicial Sim. se esse herdeiro aí, né, esse sucessor aí, não aparecer. Aí tem que ir para a via judicial, né? Uhum. E o juiz vai ter que garantir essa cota parte, aí vai ter que ficar depositado em juiz essa parte dele, para que se um dia ele aparecer, ele vai lá e tá lá o dinheiro dele reservado. Isso, exatamente. Então, não pode omitir esse tipo de informação. Você tem que, principalmente para o advogado. Gente, advogado Sim. é o profissional que vai cuidar de tudo aquilo. Então, ele tem que ter todo tipo de acesso de informação, de documento. Não pode privar ele disso. É ele que vai saber a estratégia, né? E falar em estratégia, isso envolve entre inventário judicial e extrajudicial, Sim, né, doutor Vitor? Sim, Porque justamente. isso daí vai afetar completamente o rito e a forma com que vai se lidar daqui para frente. Então, assim, a escolha do rito é muito importante. Se a gente vai escolher extrajudicial, a gente tem um trabalho para ser desenvolvido lá dentro do cartório. Tanto é porque você não consegue fazer o inventário sem um advogado. Então, o advogado é essencial, é requisito ter o advogado para poder fazer isso. Então, mesmo sendo extrajudicial. Então, o extrajudicial, a gente tem aquele trabalho que desenvolve ali junto com a escrevente, faz a minuta, recolhe todo tipo de documentação. E aí, se isso não tiver correto, se você não passa todas as informações certas, e existe, por exemplo, um herdeiro que pode embargar tudo aquilo, a gente vai ter um retrabalho para fazer o inventário de forma judicial. Justamente. Entendeu? Então, por isso que é Vai ficar importante muito mais difícil. a pessoa informar tudo para nós de forma clara e com todas as documentações para a gente ter a melhor tomada de decisão e não perder aquele tempo que é precioso, entendeu? Porque além do tempo tem um trabalho nosso que é feito, entendeu? Então, a pessoa que vai procurar o advogado, ela tem que ter isso na cabeça. Essa questão de falar a verdade para o advogado, ela não tem que existir só no campo penal, porque tem muito, isso no campo penal tem muito, né? Tem que falar a verdade para o advogado, ele que vai traçar a certeza, estratégia sim. e tal, né? Tudo bem, show de bola, mas em todas as áreas que envolva o direito, você tem que ser claro com o advogado, e isso é extremamente importante, não é mesmo, doutor? Com certeza. As pessoas têm que entender também que o advogado ele não tá ali para julgar ela ou ter uma opinião comum, do senso comum, não. O advogado ele tá ali como um especialista, né? E vai saber aplicar o direito e
traçar a estratégia da melhor forma para essa pessoa, até para proteger ela futuramente. As pessoas têm que entender que o advogado tá ali te acusando ou não, o advogado ele precisa ter as cartas na mesa para saber, não, eu faço isso, eu dou esse passo, esse aqui, pra depois lá na frente a gente não vem com essas surpresas e assim, e sentir que a pessoa não confia, né? Porque é uma relação de confiança, a contrapartida ela tem que ser recíproca. Então é muito importante. E Essa Uhum. questão da verdade, eu mesmo, eu não advogo para malandro. Não advogo para malandro nessa questão de inventário. E tem. Tem Tem demais. Tem Tem muito. demais da muitos conta. irmãos, principalmente aquele irmão que é o mais velho e ele acha que ele é o dono do patrimônio, Sim. entendeu? É. Aí o pai e a mãe morrem, ele está ali apoderado de todo o patrimônio e ele quer ditar as regras do patrimônio, quer ocultar patrimônio, quer sumir com o patrimônio, não apresenta as receitas e para ele, quanto mais enrolar, mais Melhor. vantajoso é. Eu não É. advogo para esse tipo de pessoa. Porque inventário é matemática, é uma coisa muito simples. Se o patrimônio é de 100 mil, são 4 herdeiros, é 25 para cada um. O que a gente tem que fazer é documentar isso e trazer uma segurança jurídica em toda a documentação, mas a cota parte é de cada um. O problema, doutor Sim. Vitor, é porque isso envolve muita questão da mente, né? Psicológica. Sim, Então, às vezes, esse tipo de pessoa é aquela pessoa que fala assim, não, mas eu que fiz muito mais pelo meu pai, eu pela minha mãe, trabalhei. eu que cuidei mais, eu que ajudei ele dessa forma, mas isso aí, no direito, o direito vai falar assim, ó, parabéns, você fez o mínimo, entendeu? Sim, O direito ele vai fazer a divisão de forma igualitária, Sim, independente se você fez mais que o outro ou não. É isso que ele tem que colocar na cabeça, né? Então, quando ele fica pensando muito nisso, aí é onde que ele quer fazer as coisas mais para ele e acaba prejudicando o outro, os outros herdeiros. E isso é ruim, né? Inclusive, se for constatada essa má-fé aí dentro do inventário, porque geralmente esse tipo de herdeiro ele quer ser o inventariante, né? Então ele tá na sim. posse dos bens. sim. Então, quando é constatado esse tipo de má-fé, ele é removido do cargo de inventariança, passa para outra pessoa. Entendeu? Então, isso que ele também tem que ter em mente. E tem que ter em mente o seguinte: ele acha que isso é vantajoso, mas ele tem que fazer o pagamento dos usufrutos desses Com bens. certeza. Prestação de Porque ele conta tá na total. posse 100% do bem. Então, ele tem que fazer o pagamento de usufruto, do que ele tá usufruindo em detrimento dos outros. Entendeu? Sim. Então, ele tem que saber disso. Aí é que tá o segredo da outra parte, é ter em mente que ele tem que ter um advogado muito bom, sabendo o que está fazendo, né? Para se contrapor, para não simplesmente não aceitar a imposição do outro e achar que, é meu irmão mais velho, eu tô saindo na vantagem aqui. Não, às vezes o seu direito é muito maior do que o que está sendo proposto para você. O que você tem que fazer? Contrata um advogado especialista que vai saber ler o seu direito e garantir o seu direito. Porque o inventário é algo assim, eu não estou concordando com o que está sendo feito. Simples, judicializa. Judicializa isso, vai ter que ter a prestação de conta, vai ter que catalogar todos os bens, receitas e as despesas, as receitas, a matemática no final tem que ser perfeita. Uhum. Tem que ser perfeito. E é isso. A pessoa às vezes fica com medo. Não, não quero magoar, não quero isso, não quero aquilo. Mas você tem um espertalhão na família, você tá tomando prejuízo e às vezes dando prejuízo até para os seus. Então você tem que sim procurar um advogado especialista que sabe o que está fazendo. Doutor Vitor, esse é um ponto que o senhor falou que a gente percebe muito hoje em dia, que tem pessoas que elas confundem, elas têm medo daquela linha tênue ali de ficar parecendo que tá ambiciosa. Nossa, mas não, meu pai, né, eu não tenho essa ambição. Mas na verdade é isso que o senhor tá falando mesmo. A gente tem que cuidar daquilo que é nosso, por Sim, direito. sim. E não é uma questão de ambição ou de que eu sou uma pessoa gananciosa, Não, não. Isso não é quer dizer direito. isso. Isso quer dizer que é o seu direito, isso. Sim, Então justamente. você tem que abrir os olhos. Porque o que acontece na prática? É irmão que fica assim, eu não tenho essa ganância, eu tô aqui, o que vier pra mim é lucro. O que vier pra mim tá bom, tá bem feito. Mas não é bem assim. É o seu direito e você tem que se atentar sobre essas questões, sim. Tem que estar ali
por dentro do que tá acontecendo, exigir prestação de conta, porque é sempre isso que a gente tá falando. É um irmão mais espertalhão, às vezes até o próprio advogado da família, porque se diz intendente, assim, que entende do direito, não, eu sei porque é assim, assim, mas na prática você vai ver a pessoa tá falando tudo errado. A pessoa ali tá trazendo o direito para favorecer ela, né? Sim. Assim, levando informação errada para os irmãos, para ludibriar eles. Então tem que tomar cuidado com essas pessoas. E é até tem até uma questão interessante que eu costumo falar para os meus clientes, porque é comum que a maioria dos inventários seja de pessoas mais simples, né? Que não tem tanto patrimônio e precisa ali resolver essa questão do inventário, mas não tem dinheiro para começar o inventário, porque o inventário ele é custoso, né, Sim. doutor? Se a gente for, às vezes está todo mundo lá de acordo, está todo mundo consensual, e se for levar isso para o extrajudicial, para o cartório, ele vai ter que pagar ali as custas de escritura, né? A escritura Sim. pública de inventário, vai ter que pagar a averbação do formal de partilha, né? Então, O imposto, né? o imposto, Também é caro. exatamente, muito caro. É o advogado, então tudo sai muito caro, né? Então, o que eu costumo fazer para esses tipos de pessoas, né? Falo assim, ó, tem como a gente entrar com o inventário judicial. E aí, dentro do inventário judicial, a gente faz o pedido de gratuidade da justiça. Quando o juiz vê que é um patrimônio só, para ser dividido para muitos herdeiros ali, o juiz defere a gratuidade da justiça, porque geralmente a gratuidade nos processos de inventário está relacionado mais ao patrimônio com a cota parte de cada um. Então, o juiz deferindo a gratuidade da justiça, quando a pessoa for fazer a verbação lá no cartório, não vai precisar pagar, não vai ter custo com o cartório. Até Não. porque a sentença e o formal de partilha que o juiz expede já substitui a escritura pública de inventário lá no cartório extrajudicial. E aí, quando ele vai averbar isso lá no cartório de registro de imóveis, por ter a gratuidade da justiça, ele não precisa pagar. Ou seja, ele vai economizar aí mais ou menos ali entre 15 a 20 mil reais Sim. só com essa tomada de decisão, essa estratégia em ir para o judicial. Obviamente, demora um pouco mais? Demora um pouco mais, mas você tem um gasto menor. O que você não consegue livrar é um imposto e os honorários do advogado, que é ele que está trabalhando ali, né? Justamente. E é até justo fazer o pagamento dos honorários do advogado, principalmente quando ele traça essa estratégia e você tem menos custo com o inventário, entendeu? Então, eu sempre pergunto quais são os bens, né? Quantos herdeiros tem, e falo para eles informar todos, até porque existe uma hipótese do imposto do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação, em que há uma isenção, né? Essa hipótese é quando a cota parte de cada herdeiro fica menor que 20 mil reais. Né? Às vezes tem muito herdeiro e é só uma casa, e às vezes a cota parte fica baixinha ali, né? E aí a gente consegue fazer esse pedido junto à Nós tivemos Secretaria essa semana a Secretaria isenção. da Fazenda competente para ter essa isenção e consegue. E tanto é que Vossa Excelência já bem nos recordou aqui desse que passou nessa semana, né? Então, às vezes, até isso a gente consegue. Mas por quê? Porque a gente tem desde lá do começo, todos os tipos de informação, a gente explica qual que é a melhor via, né? Então, nesse tipo de situação, a melhor via é a judicial, porque vai ter um benefício muito maior ali para aqueles herdeiros, ao invés de simplesmente deixar ir para extrajudicial e ter aquele tanto de gasto, aquele custo, né? Que, querendo ou não, diminui demais a cota parte de cada um e aí acaba que vocês não recebem nada, né? Não recebem nada, porque fica um tanto para governo, um tanto para o cartório, né? Um tanto para o advogado, entendeu? Então, o advogado ele vai saber traçar melhor se você contrata um advogado especialista e confia todas as informações e documentos lá com ele para ele traçar a melhor O estratégia. problema é que às vezes as pessoas, elas não têm paciência de esperar, né? Sim. Porque, eu vou ter uma economia de 20 mil, mas vai demorar uns 6 meses, 8 meses, a um ano, até resolver tudo. O processo é mais ou menos isso aí, né?
Uma média disso daí, até que resolve tudo, recolhe tudo, todas as declarações. Mas a pessoa não, tá ali com, às vezes é 2, 3 irmãos, não, mas nós já tem comprador para casa, né? Mas nesse tipo, mesmo sendo judicial, mesmo tendo comprador, tem como fazer a venda. E É a gente porque faz na cabeça Sim. do comprador, o que eu encontro o embaraço aí é porque o comprador, muitas das vezes, ele não quer, não tem o conhecimento e não quer acreditar que aquilo ali é algo garantido. Uhum. É pessoa simples também. É, Pessoa de interior, entendeu? É simples. Aham. Não, se eu posso comprar uma casa aqui que eu vou colocar no meu nome amanhã, por que eu vou mexer com esse negócio de inventário? As pessoas têm essa impressão. Não é assim. A gente sabe que você tem toda a garantia, né, de Sim. comprar dentro do inventário. Mas a pessoa simples, ele não tem esse conhecimento e ele não quer de jeito nenhum. Eu sempre, quando as pessoas me procuram, doutor, eu queria algo para amanhã, eu falo, olha, tem como nós fazer no cartório, eu resolvo na semana que vem. Mas você preenche os requisitos aqui de a gratuidade da justiça, vai economizar isso, isso, isso. Dá uma economia de uns 15 mil. Não, doutor, eu prefiro ir no cartório que já me resolver já. É opção sua. É É, opção sua. Tem exatamente. os dois Sim. caminhos, né? Principalmente quando tem um imóvel só, essa questão de propor judicialmente e depois fazer a escritura de venda, que é uma escritura pública de cessão de direitos hereditários, né? E quando é um imóvel só, é muito fácil de fazer isso. E é muito seguro. Então você faz ali no cartório, a pessoa quer adiantar, né? Porque quem arca com o gasto da escritura pública de cessão de direito hereditário é o comprador, né? Sim, Não é um sim. vendedor. Então, quer vender para amanhã? O processo tá andando? Dá para vender, vamos lá no cartório, junta todos os herdeiros, faz a escritura pública de cessão de direito, o cara passa e pronto, a gente continua ali com o inventário normalmente, a hora que finalizar, ele só faz a verbação de tudo, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes a pessoa por uma ansiedade, assim, boba, inclusive, né? Por falta de conhecimento, ela deixa de ter algumas economias no inventário que poderia ter, né? Então, é muito importante a pessoa ter ciência disso. Com certeza, com certeza. É a questão de saber, né, do seu advogado, todos os caminhos e a pessoa buscar ali o que é melhor para si. Porque o advogado aqui, ele dá as opções, né? Uhum. Existe 3 caminhos. Existe 4 caminhos para atingir aqui o resultado que você quer, que é vender esse imóvel. Agora que esse aqui é assim, esse é dessa forma, o mais em conta é esse aqui. Tá com muita pressa? Muita pressa, a gente resolve aqui no cartório, questão de 1, 2 semanas, a gente já lavra essa escritura, já recolhe imposto, resolve tudo, sai tudo pronto, tudo resolvido. Uhum. Consegue esperar um pouco mais? Se é um imóvel, principalmente imóvel mais barato, né? Uhum. A via judicial é melhor, porque você vai ter a gratuidade da justiça. Principalmente se a pessoa ganhar ali em torno de 3, 4 mil reais por mês, ele vai ter a gratuidade da justiça e isso vai refletir quando ele for averbar esse formal de partilha, essa sentença lá na frente. Com certeza. E doutor Vitor, quando eu advogo também para o comprador, porque é interessante o comprador também ter o advogado para poder analisar essas documentações e não fazer nenhuma bobeira, né? Então, quando eu advogo para o comprador, o que eu sempre falo para ele, né? Vamos fazer o seguinte, você quer comprar para amanhã, e às vezes a pessoa que é o inventariante, né? Que é o vendedor, não tem dinheiro. Então nós vamos fazer o seguinte, para desenrolar o inventário, para você ter uma prestação de serviço ali mais rápida, inclusive até com relação ao próprio inventário, a gente vai fazendo o pagamento das custas do inventário para aquela pessoa e como forma de entrada. Sim. E aí, hora que todos os herdeiros, hora que concluir tudo, finalizar, e aí todos os herdeiros assinarem, tudo certo, tudo correto, faz abatimento de tudo que você teve custa e paga lá para os herdeiros, entendeu? E isso evita uma N situações que poderia acontecer de dar errado para o comprador, porque quando o comprador já adianta de logo o valor do imóvel para aqueles herdeiros, o que vai acontecer? Eles vão torrar o dinheiro. Eles vão Vão sumir. gastar, vão sumir. Eles E vão aí, na hora sumir. de assinar, ninguém quer assinar. Ai, não, é porque eu tenho que buscar minha avó no jiu-jitsu, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Dá 1001 desculpas, né? E aí, o comprador fica ali vendido naquela situação. E aí vai ter que contratar
advogado para propor uma ação paralela do inventário para suprir outorga ou adjudicação compulsória ou qualquer outro tipo de ação relacionada a isso, e ele vai ter um custo maior. Por quê? Porque ele não contratou um advogado antes para o auxiliar nessa forma. Então, eu sempre auxilio meus clientes Não, nesse sentido, para ele ter uma segurança sim. e forçar os herdeiros a concluir o inventário, né? Porque o herdeiro tem muito disso. Recebe o dinheiro e some, entendeu? Não, Então, os inventários que eu toco, na verdade, pro comprador, eu sempre falo pro comprador que quer entrar numa compra de um imóvel que está no inventário. Você é só um imóvel, então você vai comprar, você tem que assumir isso aí. Assumir a ponta desse inventário, ir no cartório, puxa. Você sim, ele vai contratar o advogado, né? aham, E o advogado é o nosso escritório que vai fazer toda essa situação, esse serviço junto ao cartório, para puxar e analisar toda a documentação e não pagar lá. Nós não aceitamos o comprador adiantar dinheiro para os vendedores. Ele adianta para as custas do inventário lá dentro do cartório. uhum. Pagando as taxas, os impostos, o que tiver que pagar, ele vai pagando ali, pegando os comprovantes, isso vai entrando como adiantamento e ele tem uma garantia disso, porque ele está pagando para o cartório, entendeu? E no Uhum. cartório, hoje a gente tem cartórios, somente o cartório que a gente costuma trabalhar lá de Trindade, que desenvolve o inventário muito rápido. Se tiver tudo certinho, questão de 1 a 2 semanas já lavra a escritura. E até para ficar claro para todo mundo que está ouvindo, a escritura pública de inventário, ela pode ser feita em qualquer Qualquer cartório. cartório do Brasil. Só a averbação que depois vai ser feita no Isso. imóvel em que ele está vinculado, entendeu? Sim. Então, a escritura pode ser feita em Trindade, pode ser feita em Goiânia, pode ser feita em Anápolis, entendeu? No seu cartório de confiança ou de confiança do advogado, que ele consegue organizar tudo mais rápido, né? Então, não tem problema quanto a isso. Aí nós Não. não estamos falando sobre competência, É, Sim. justamente. competência de imposto, né, de recolhimento de imposto, de propositura de ação judicial, né? Não estamos falando em relação a isso. Mas o cartório pode ser feito em qualquer um, a escritura pública de inventário. Então, só para deixar claro isso aí. É, E é. mais ainda para ficar registrado aqui que isso aqui são dicas que vale ouro, viu, gente? Porque Com eu não sei se certeza. hoje em dia vocês estão percebendo o quanto cresceu investimentos, pessoas que gostam de realizar investimentos voltados para investimento em imóvel de inventário, relacionado ao inventário em si. O pessoal, hoje em dia, grandes empresários também, vê isso como uma grande oportunidade de investimento. Sim. Porque é aquele momento ali que as pessoas não têm muita ideia de noção de preço de mercado, ela ali tá meio perdida, mas quer vender para resolver logo e dividir com os irmãos e acabar com tudo. É oportunidade para o pessoal. É porque existe essa incerteza de o inventário dar certo ou não dar certo, entre aspas, né? Essa incerteza em relação aos herdeiros, porque a gente tá falando sobre pessoas humanas, né? E pessoas humanas geram conflito muito fácil, principalmente entre familiares, né? Então, o investidor, ele vai estar disposto a assumir esse tipo de problema, esse tipo de risco, então é um risco, Sim. né? Um investimento que tem risco, né? Em que E pode pode acontecer alguma coisa pode que pode acontecer. travar. Exatamente. Então, esse é o risco. Então, eles fazem investimento, ou seja, pagam um preço um pouco menor, né? Um pouco melhor para o comprador, né? Justamente avaliando esse risco, entendeu? Então, não que seja algo errado a pessoa oferecer menos e os herdeiros aceitarem. Pelo contrário, tá tudo certo. Até Tá, porque, com certeza. às vezes, os herdeiros não têm dinheiro para desenrolar aquilo ali. É uma questão Isso. que tá travado. Às vezes é só um irmão que tá usufruindo, entendeu? Então, principalmente é sobre o dinheiro que não consegue desenrolar o Mas inventário. acaba que no fim ali fica bom para ambas as partes, né? Sim. Quem tá comprando e quem tá vendendo também, que gostaria de ter. Desenrola também, Desenrola né? bem, né? Isso é importante. Eu falei aqui do irmão bandido, do irmão picareta, que entra nessas questões de inventário e gosta de aproveitar da situação, mas eu não quero generalizar, né? Dentro dos herdeiros ali, se tem um irmão que tem mais condições,
né? Ele pode sim comprar a parte dos outros. Sim. Ele pode ir comprando essas cota-partes aí, vai fazendo as sessões para ele, né? E ele pode ficar com a propriedade total do bem desde que ele pague a cota-parte de cada um. Isso é legal. Que às vezes acontece muito também na prática. E não porque, é o irmão que tá de olho naquele. Às vezes acontece da pessoa ter um afeto com aquele local. Com Porque certeza. nasceu ali, cresceu ali, não consegue imaginar aquela hipótese, né? De ver outra pessoa ali morando e tudo. Tem aquele apego emocional. Então, É o acaba sentimento. Meu que a pai, minha pessoa- mãe me criou isso. aqui, eu vou comprar isso daqui, não vou mexer com nada, vai ficar desse jeito aí. Só quero ter a Isso. lembrança e pronto. Sim. Isso aí é uma questão pessoal da pessoa. E Justamente. pode acontecer dessa forma e ela pode comprar, é legal. Um herdeiro pode comprar as cotas partes dos outros, não tem problema quanto a isso. Sim. Quando eu falei do bandido espertal, é aquele que Não, realmente essa figura quer aí. dar o prejuízo para o outro, né? Uhum. Às vezes a fazenda vale 1 milhão e na hora que ele vai comprar lá, ele vai nos irmãos, vai fazendo aquela reuniãozinha de canto de orelha com cada um, né? Uhum. E vai, não, lá só vale 600 mil, lá só vale 400 mil, lá não vende, lá tá cheio de cupim, não, que lá não presta, que não sei o Terra quê. desvalorizada. Aí ele consegue entrar na mente de todo mundo, compra de todo mundo, passa 3 meses, aquilo que valia 300 mil agora vale 3 milhões na É. mão dele. E o que ele costuma fazer muito, principalmente em relação à fazenda, é fazer uma maracutaia ali com os semoventes, né? É. Porque às vezes tem alguns que já tá marcado, outros não. Aí tem os bezerros, né? Aí já começa a tirar e fazer marcação de outra. Tem uns que a cobra picou, É, o relâmpago matou. Um relâmpago aqui morreu 400. Outros engolidos Entrou pela na minha cobra. terra, roubou. Roubou. exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, se você que tem que fazer um inventário, né? E tem essa questão de fazenda e lá o pessoal cria gado. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Não só cuidar, não só gado, né? Mas os outros semoventes, né? Porco, galinha, de tudo. Porque acontece muito isso, né? Acontece Sim. muito isso, e aí não é contabilizado, às vezes não faz a prestação de conta e passa batido. Passa muito E é batido. um valor alto, né? Alto, com Valor certeza. alto. Gado hoje é um valor Ixi. alto. Não, a arroba do boi tá em alta, inclusive, né? Tá em alta. É. Gado hoje encareceu muito. E ainda, sem contar que tem os especiais, os puro de origem, né? Aqueles rebanhos selecionados. Então, assim, e a pessoa, às vezes o herdeiro não consegue ter essa visão de contabilizar isso, não. Não consegue. Só o que tá lá, aquele Só o filho espertalhão. que operava junto com o pai, é que sabe disso tudo, e ó. Aham, e- Sabe o preço do... E é muito fácil de sumir. Ah, tá tudo registrado. Tá, mas não sei o que aconteceu, roubaram, morreu, relâmpago, cobra. É. E some tudo. Entrega num açougue e vai indo, né? E vai indo. Morreu, né? Morreu. E infelizmente a gente quando a gente mexe com gente, tá sujeita a ter esse tipo de pessoa É. fazendo esse tipo de picaretagem, né? Eu sempre Infelizmente. oriento Sim. o cliente, olha, a situação é essa. É, doutor, vai atrás do advogado. Já não contrata nem o mesmo advogado que esse irmão seu, não. Contrata o seu advogado especialista que sabe trabalhar, que sabe o que está fazendo, que vai atrás, que vai investigar, que vai pesquisar e que vai trabalhar de forma mais eficiente. Justamente. Levar isso. Olha, quando você tem uma situação dessa, que você tem um irmão que ele tem o sangue no olho pro lado da malandragem, o melhor caminho é judicializar e jogar tudo dentro do processo. Tudo dentro do processo. Já pedir avaliação, avalia isso, conta o gado, olha na agenfa lá, onde que faz a relação do gado, olha quantos gados que tem, olha tudo, entendeu? E eu Se a pessoa fala assim, é. morreu, a cobra, cadê a carcaça? Cadê? Você registrou? Onde você registrou isso? Cadê a foto? Uhum. Fora que o desgaste, eu acho que ali da Irmandade reduz assim bastante. Quando cada um tem o seu advogado, não, resolve com o meu advogado, ou então o advogado entra em contato, o advogado questiona o processo. É. Fica até melhor a relação de irmandade, né? Porque acaba que Quando se tem um espertinho, é bom isso, cada um ter o bem seu melhor, advogado. porque ali você não se indispõe com o seu irmão, você deixa pro advogado e a vida que segue. Porque acaba que depois disso, eles vão voltar ao normal, ter que conviver, então... É até interessante fazer uma ressalva, né? Ter um advogado
diferente, né? Sim. Quando tem esse tipo de irmão dessa Isso, forma. Quando há o E, litígio. quando há o litígio, né? Isso. Nós não estamos falando sobre Quando tem a consenso. paz, o caminho da paz sempre é o melhor em tudo. Isso. Aham, Resolver de forma consensual sempre é o melhor caminho. Né? A sim. luz sempre é melhor. Com Com certeza. certeza. E, inclusive também quando tem irmãos que não tem pai ou mãe em comum, né? Só tem em comum lá uma parte, né? Então por isso que é importante ter advogado quando é nessa situação também. Sim. Isso. Porque ali você é meio irmão daquela pessoa, né? Então você não tem tanta, às vezes Intimidade. não tem intimidade, não cresceu junto, É. não sabe direito como é que funciona o seio familiar lá, que é onde ele tá sob a posse dos bens. Então por isso que é importante ter o advogado diferente nessas situações. Mas mesmo assim, se você também tiver em consenso, um advogado já Sim. É já resolve suficiente. tudo, Às já vezes é é uma casa suficiente. de 100 mil reais, né? É. É pai separado, mas o valor da casa é 100 mil. Já sei que é 100 mil, né? Por que que eu vou falar que é 200, que é 300? Por que eu vou entrar no litígio e cair 50 anos brigando com isso? É, Não tem porquê, Não né? tem Não porquê. tem porquê. Com certeza. E o inventário, ele também sempre vai ter algumas nuances ali diferentes, a depender do regime, né? Que a gente tem, se salvo engano, 4 regimes aí que são os mais conhecidos entre todos, né? Que é o de comunhão universal de bens, o comunhão parcial de bens, o de separação total, obrigatório, e tem um outro que me falha a memória, mas ele Que é, é que é o muito. resultado lá dos aquests lá. Exatamente, que ele é muito pouco utilizado, né? E é Então, mais complicado ele também é de mais fazer. complicado. Tem que fazer levantamento de tudo. Sim, e assim, dificilmente você vê um regime de casamento dessa forma, né? Existe, claramente existe, mas é muito mais raro em relação aos outros, né? Então, sempre é muito importante você também já, já fazer o levantamento dessas documentações para entender como é que funciona ali cada cota parte, cada um, né? Se tem meieira, se não tem, né? Para averiguar até a questão de união estável e aí onde a gente entra no direito de família. É onde o direito de família e o direito de sucessões começa Sim. a se entrelaçar de uma forma bem louca, né? Porque nunca vem redondo pra gente, né? Igual tá lá no direito, É. igual tá na historinha lá, nunca vem redondo. É tipo assim, meu pai faleceu, mas ele é casado com a minha mãe, aí você fala assim, e qual que é o regime? Não, na verdade ele não é casado, não. Eles Eles só moram viveram junto juntos. desde 1900 e bolinha, entendeu? Aí lá vai você Investigar. fazer essa investigação, né, para poder entrar com a ação Isso. de reconhecimento De união estável. e de Aí solução de é união até estável engraçado, pós-mortem. porque aí quando você descobre, ele tá casado com outra pessoa no papel. Nossa, meu Deus do céu. E Não, aí você... vem um dos E não herdeiros fez o fala divórcio. Assim, mas Isso. essa casa, ele tinha uma casa antes. É. Ele tinha uma casa antes. Exatamente. E aí é o bem particular em relação Isso. a cônjuge, né? Cônjuge virado. Justamente. Então, e aí por isso que a gente precisa entrar, por exemplo, quando tem essa meieira, em tese a meieira, tem que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável, de solução pós-mortem, para poder ela herdar aquele bem, porque senão ela não herda, Justamente. entendeu? Não herda. Se Não, ainda vo- tem essa questão de herdar quando comprova, né? Aí Uhum. tem aquela outra questão que acontece também, já aconteceu dela vir falar, era dele, mas eu reformei lá com ele. Ah, isso Ajudou na Eu construção. ajudei, nós fez um barracão lá no fundo, nossa, aí já vai virando aquela confusão Vira um toda. bolo, vira um Sim. Vira bolo. um bolo. E a cônjuge, né, ou o cônjuge, ele tem que ter ciência de que o outro faleceu e se não tem regularizado o seu casamento, tem que entrar de forma urgente com essa união estável, senão você não consegue entrar com ação de inventário. Pode ter ação de inventário lá? Pode, mas a ação de reconhecimento de união estável, ela tem que existir. Ela é Ela é, obrigatória. ela é, Tem. ela é diversa do inventário. Vai travar, né? Ela O é juiz vai chamar, né? diversa do inventário, ou seja, você vai ter que ter o gasto com essa ação e depois com o inventário. Sim. Porque se você não fizer isso, você não vai ter direito ao inventário.
Temos Entendeu? Aí só depois que se você se atentar para isso, aí você entra, depois que tudo já finalizou, ainda há uma chance de fazer a sobrepartilha, né? Depois que faz a união estável, vem com a ação de sobrepartilha daquele inventário. Só que aí existe um risco muito grande daqueles herdeiros já terem dilapidado todo aquele patrimônio. Aí vai adiantar o quê? Fazer a sobrepartilha, entendeu? O direito não socorre aos que dormem. É verdade. Temos um caso lá no escritório, inclusive, de uma cônjuge que perdeu o seu esposo, né? Sim. Como se diz, porque a união estável é um esposo, né? É, o companheiro, Um né? companheiro, né? E aí ela entrou com ação de inventário, como aconteceu, o doutor falou. Sim, foi Teve que justamente parar isso. o processo para Tem poder que fazer fazer o uma processo. ação de união de reconhecimento de união estável. Justamente, é o que ele acabou de E falar. aí, o que acontece? O bem que ele tinha, a filha herdeira dele, vendeu, passou pra frente. E aí, como que ela fica? Por isso tem que ser muito rápido. Tem que É. ser muito rápido. E o pior, o doutor Vitor, que foi um mês. Não esperou, como se diz, não esperou nem o corpo esfriar. Literalmente, ela já Ô, passou... menina danada, né? Já passou aquele veículo ali pra frente, e aí pra poder o quê? Dilapidar o patrimônio, deixar a pessoa que tinha direito ali sem nada. Porque na cabeça dela, a pessoa não tem direito, só que a pessoa não vê que eles construíram juntos, que eles estavam lá batalhando, tem provas, tem evidências, né? De todo esse processo. Então, assim, é aquilo, não tem jeito. Vai ter que parar no advogado pra resolver essa Sim. situação. Não tem outro caminho. Não tem outro Não caminho. tem outro caminho. Ou vai pela dor, como dessa Sim. forma, ou você já agiliza logo para não perder esse tipo de time, entendeu? Sim. Justamente. A gente sabe que é complicado, porque a gente tá falando sobre o evento morte, né? Então, mesmo que seja complicado, você está aqui nessa terra. Você tá vivo. De A certa- vida de continua. De certa forma, a Tem que pessoa resolver tem que as ter coisas. uma certa racionalidade, porque é justamente isso, o que o Darley sempre fala, o direito não socorre aos que dormem. E a gente percebe que, na prática, quando se trata ali de inventário, de morte, a pessoa ela passa por um período de luto e ali parece que ela não percebe que a vida continua e ela não consegue visualizar que isso lá na frente vai ter um problema Sim, para sim, ela, ela vai gerar um problema precisa- para ela. Ela precisa despertar. De certa forma, a gente tem que ter sempre um equilíbrio ali entre o nosso emocional e o nosso racional. Porque se você também deixar passar, e aí depois, quando você for tentar resolver, não vai ter mais Aí o patrimônio. o não vai prejuízo é ter. certeiro, né? O Darley falou uma coisa agora há pouco que é uma coisa que eu sempre... O cliente vai procurar e fala, não, tá fácil, doutor. Coisa simples aqui, tá tudo resolvido. Eu peguei um inventário uma vez, que foi lá no meu início, que o cara entrou na minha mente, um dos herdeiros. Não, doutor, eu já fiz tudo, que não sei o quê. Você só vai assinar aqui, doutor. É só porque precisa de um advogado, doutor. Mas eu já fiz tudo, já arrumei. A documentação tá toda pronta, que não sei o quê. Aí eu olhei o patrimônio, era um trem milionário. Não, doutor, ó, vou te pagar aqui uns 50 mil reais. Na época acho que foi mais ou menos isso. E ele falou que estava tudo pronto. E eu falo, ai, 50 mil reais? Só para assinar. É muito dinheiro, né? Opa. Só para assinar. E fiz o contrato com ele pelos 50 mil. Vocês não estão entendendo, não. Até hoje dá problema. Não, eu tive que desenterrar Pedro Ludovico Teixeira. Eu tive que desenterrar ele para me fazer algumas perguntas para ele, para me saber como que foi feito o negócio do imóvel com o avô, o bisavô deles lá para trás. Eu tive que revirar a Goiânia todinha. O Paço Municipal até hoje eles me conhecem, dá por nome, todo mundo. Aquele rapaz que vende peta lá na porta do Paço Municipal, lá na prefeitura, ele me chama pelo nome. Tanto que eu andei ali para resolver as questões dos imóveis. Porque é muito fácil o advogado pegar o inventário, ir lá no cartório, faz a escritura de inventário, tá aqui, ó. Terminei seu inventário. O advogado bom não faz assim. Um advogado bom, ele entrega os imóveis registrados. Com averbação. Averbado. No nome de cada um. É assim que se faz o serviço correto. Com certeza. E eu peguei o serviço para fazer dessa forma. E me lasquei. Depois eu ainda consegui conversar, ainda ajustei um pouquinho. Mas eu falei, nossa, mas que paulada que eu levei. Achando que os 50 mil era muito, foi É a vendo, questão era da nada. surpresinha. Você pega o inventário pra fazer, não, aqui tá simplesinho. Aí aparece a surpresinha É. nos imóveis, nos contratos.
lá com os herdeiros, e vai aparecendo mais herdeiro e mais herdeiro, e aí vai indo. Então, Brota, os herdeiros não brota, tem né? jeito. Não tem o inventário. Hoje eu pego o inventário, eu dou o valor do serviço, né? Pela qualidade do nosso escritório, é claro, pela forma que nós trabalhamos. E o cliente, doutor, tá muito puxado. Olha, infelizmente eu não consigo. Não, doutor, é fácil. Não. Se vai ser fácil ou se não vai ser fácil, o valor é esse. A Porque gente vai descobrir depois. se for difícil, eu também não vou te pedir para você aumentar o valor dos honorários. O valor do nosso trabalho é esse. Nós vamos fazer tudo que for possível e desenrolar a sua vida. É isso. É, exatamente. E não tem como. O inventário, ele sempre vai depender de caso a caso, de regime a regime, Nunca é o de mesmo, herdeiro a né? Não herdeiro. tem Nunca é o como. mesmo. Nunca é da forma que eles te vendem, né? Nunca é, Não. nunca é. Sempre é diferente. Sempre é diferente. Então, pessoal, o assunto aqui tá maravilhoso, tá É um muito assunto bom. bom, A né? gente não conseguiu nem chegar ao tema de direito de família, né? Sim. Falar Por- sobre a holding, né? E olha que a gente, tá vendo? A gente nem falou sobre hold, A que hold também hoje que é também a bola da vez, envolve né? a questão de inventário, né? A substituição em tese do inventário, Sim. que é uma questão que a gente pode tratar Aí sim dá pra fazer em outro vida, né? episódio. A partilha. Esse aí sim é em vida. Já dá para fazer em vida e deixar tudo regularizado, né? Fazer o planejamento. E a gente pode falar isso em outro episódio. Com certeza. E a gente vai ter que falar também sobre o direito de família em outro episódio, porque o direito de sucessões aqui acabou tomando todo o tempo, né? A gente já tá indo pro final. E quero lembrar você de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho para quando a gente fizer uma postagem mostrar lá para você e você não perder nenhum tipo de conteúdo. Seguir as nossas redes sociais, principalmente o Instagram, que a gente posta lá nosso dia a dia, como é o nosso escritório, né? Tá lá, @BM Advogados com 2 S no final. Não perca nenhum passo nosso lá no Instagram. E também no TikTok, onde a gente posta os nossos cortes, né? Aqui dos nossos episódios. Não perca nada nosso aí, porque vale a pena, viu? E eu quero agradecer a doutora Ana, que participou aqui conosco, né, doutora? Obrigada mais uma vez, uma honra estar aqui com vocês. E como eu sempre digo, é tão incrível estar do lado de tantas mentes pensantes aqui que a gente fica até completamente admirada. Muito obrigada. Doutor Vitor Diego. Satisfação enorme, mais uma vez, repetindo as palavras da doutora Ana, uma satisfação enorme estar com vossas excelências. Doutora Vitória Batista. Para mim é uma honra aqui acompanhar esse pessoal. Pessoas tão inteligentes, capacitadas e foi um episódio até descontraído, leve, porque Tivemos até crise, né? porque na prática é um assunto legal de ser falado, de sim. ser aprendido também, né? Enquanto ainda dá para ter o tempo ali de você aprender, para não esperar o pior acontecer para você ir atrás. Perfeito. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.